Olá, boa noite, sempre alerta, bons ventos. Tá na hora de dormir? Então, tá na hora de mais uma história de fogo de conselho. Então, eu fiquei pensando nesses dias de limitação, de movimentação, de transporte, de ir e vir, né? E fiquei pensando nas nossas reuniões que nós temos deixado de participar presencialmente. Isso me levou a me lembrar de um livro que eu comprei já há algum tempo, da própria UEB, que se chama Heróis Escoteiros. Foi escrito pelo Stanislaw Browieski, conhecido como Orza. E ele conta a saga dos escoteiros poloneses durante a ocupação nazista e comunista. Pois bem, a Polônia ela sofreu muito com relação a essa questão de independência. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, ao final da Primeira Guerra Mundial, a Polônia, enfim, conseguiu finalmente se tornar independente, em 1918. No entanto, em 1939, Hitler, com a sua política expansionista de ocupação de países, né, acabou atacando a Polônia sem declaração de guerra, e acabou invadindo a Polônia. O exército polonês era um exército pequeno, não era bem equipado como as forças nazistas, né? E foi sucumbindo. E para piorar a situação, também sem aviso, a extinta União Soviética acaba invadindo a Polônia pelo outro lado. Ou seja, os soviéticos e os alemães, eles tinham combinado de atacar a Polônia, dividir o país, metade para cada um, ao seu bom critério de uso e exploração, né? Então, de um lado, os nazistas, e pelo outro lado, a Polônia foi invadida pelos comunistas. Resumo disso, os escoteiros que vinham florescendo, né, desde 1918, eles acabaram se vendo impedidos de fazer as suas reuniões presenciais, simplesmente impedido, tanto pelo regime nazista como pelo regime comunista. Então, os escoteiros eles tinham desenvolvido o sentimento, o gosto por aquilo que nós temos. Então, você imagina que nós estamos aí há uns 2, 3, 4 finais de semana sem podermos nos reunir, em virtude de uma pandemia, né? Mas hoje nós temos aí a internet, os meios de comunicação que permitem que a gente faça essas reuniões virtuais. Grupos escoteiros estão se organizando, nós no Velho Lobo também estamos fazendo. Sábado teremos nossa segunda reunião virtual. Mas só que para os escoteiros poloneses havia um perigo, eles não podiam mais usar uniforme. Tanto o regime nazista como o regime comunista proibiam totalmente o uso de uniforme de distintivos escoteiros. Então, eles foram obrigados, após aquela invasão, destruição que sofreram, muitas mortes, famílias destruídas, casas perdidas, crianças que restaram vivas sem os pais para poder cuidar. Sim, uma calamidade que só uma guerra traz para uma nação. Então, os escoteiros eles foram obrigados a se desfazer de seus uniformes, mas eles guardaram o distintivo de promessa deles. E eles guardavam o distintivo de promessa junto com o carvão que ficava no subsolo das casas, que era a forma que eles tinham de manter a casa aquecida no rigoroso inverno que a Polônia sofre, né? Isso tudo em 1939. Então, dessa circunstância de guardar lá o distintivo de promessa junto com as cinzas, né, do carvão, as tropas começaram a ressurgir e com o pseudônimo, com o apelido de Os Cinzentos. Eles eram conhecidos como Os Cinzentos. Então, olha só o que acontecia. Eles eram formados em pequenos grupos, não podia ter muita gente. Então, via de regra, eram 5 escoteiros e um monitor. Então, esses 6 jovens,
Eles se reuniam para fazer atividades, eles se reuniam a título de estar indo na casa de um amigo, se disfarçavam, se reuniam na casa de um ou de outro, numa mata próxima, longe das vistas dos comunistas ou dos nazistas, né, dos alemães nazistas ou dos soviéticos comunistas, porque se eles fossem vistos fazendo uma atividade escoteira, eles eram presos e corriam o risco, inclusive, de serem mortos por estarem praticando escotismo. Então veja, a circunstância ela ficou assim bastante complicada. Bom, e como que se formava uma tropa escoteira? Ora, para cada 6 monitores havia um chefe escoteiro. Então esse chefe escoteiro conhecia os monitores e cada monitor conhecia os seus escoteiros. Não havia reunião de tropa escoteira, porque não podia acontecer isso. Então, se um escoteiro fosse pego, ele logo ia delatar os demais integrantes da patrulha dele. Então, eles eram treinados para que isso não acontecesse. Eles nunca iam embora direto para casa, eles ficavam sempre atentos para se aperceber se estavam sendo seguidos ou não. Então, imagina, se nós sentimos muito de não podermos nos reunir para as nossas reuniões normais, por conta de uma pandemia, você imagina os escoteiros poloneses que passaram 5 anos de guerra, e depois que a Segunda Guerra Mundial se encerrou, eles foram totalmente dominados pela União Soviética até 1989, ela acaba se tornando independente e o movimento escoteiro, então, ele vai galgando novamente o seu papel, as suas tradições. Mas os escoteiros heróis, né? Os heróis escoteiros da Polônia, eles foram responsáveis durante a guerra por diversas missões que lhes eram atribuídas, que passavam missões. Então os escoteiros eles eram usados nas atividades de espionagem, por exemplo. Eles chamam de inteligência. Nada mais faziam do que o Kim O'Hara fazia na Índia, para que Baden-Powell nos descreve no jogo de Kim. Então, os escoteiros eles iam, observavam o que os inimigos faziam e passavam essa informação para o exército de resistência polonês, no sentido de estabelecer a liberdade do país novamente. Muitos jovens escoteiros, muitos chefes escoteiros morreram em função disso. Então é uma história bastante triste, mas onde nós vemos que os escoteiros, que têm na sua promessa fazer o seu melhor possível para com o seu país, como nós também temos esse sentimento, eles cumpriram a promessa escoteira deles até o fim. Então, se você se interessou pelo assunto, tem muito mais histórias aqui para ser contada. Heróis escoteiros, a saga dos escoteiros poloneses durante a ocupação nazista e comunista. Stanisław Broniewski, Warza. Então, esse livro foi escrito muito recentemente, em 1992, em Varsóvia, e ao nazismo. E a gente tem que respeitar isso, porque eles viveram 50 anos sob o regime comunista da União Soviética. Tá bom? É uma história triste, pesada, mas é uma boa história para nós fazermos uma reflexão e darmos valor, sobretudo, à liberdade que nós temos de, aos sábados de manhã, vestirmos nosso uniforme, irmos para a nossa sede escoteira, nos reunirmos, fazermos a bandeira, né? Fazermos a saudação à bandeira nacional, à bandeira do Brasil, com toda a liberdade que uma democracia nos permite ter. Fica a dica, uma boa história para vocês. Espero que tenham gostado. Está na hora de dormir. Sempre alerta, bons ventos.